Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos o eixo temático do ensino técnico e tecnológico. E para isso conversaremos com Celso Ferretti, que é pedagogo, doutor em educação, professor visitante sênior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ex-professor da PUC e ex-orientador educacional e profissional. Celso, o que diferencia ensino técnico, ensino tecnológico e bacharelado? Bom, a gente tem que primeiro situar um pouco essa demanda que existe para ensino técnico, tecnológico e bacharelado nessas áreas técnicas. Isso está muito ligado à ideia de que as mudanças no campo do trabalho demandam profissionais mais qualificados. E, por alguma razão, colocou-se uma ênfase bastante grande na formação técnica, menos do que na formação de caráter geral. Isso transparece muito bem quando você vê um pouco da decadência do ensino médio em geral e o investimento que está sendo feito na educação profissional. Bom, o ensino técnico, vamos começar por ele, porque é o mais conhecido, ele pretende preparar pessoas que vão trabalhar mais diretamente no fazer. É claro que, como é uma formação técnica, também tem uma formação teórica, teórica e técnica, mas está muito mais próxima do fazer. O tecnólogo, por sua vez, também tem esta aproximação com o saber, mas sendo o curso de tecnologia um curso superior, de menor duração, tem 2 anos e meio a 3 anos de duração, ele enfatiza, de um lado, a dimensão do fazer, da dimensão da ação, da técnica, mas, de outro lado, por ser um curso superior, enfatiza também a formação em termos de pesquisa, de inovação, de supervisão, de uma perspectiva mais geral, mais ampla de atuação do que meramente o fazer. O bacharelado, por sua vez, significa um passo adiante, ou seja, o indivíduo vai trabalhar muito mais no campo teórico, no campo do encaminhamento para a pesquisa, do que no campo do fazer propriamente dito. Embora se possa dizer que todos os cursos são cursos profissionais. Profissional de nível técnico, profissional de nível tecnológico e profissional de nível superior. São todos cursos que profissionalizam. O que diferencia, portanto, a relação mais direta com a prática ou menos direta com a prática e a ênfase maior na teoria ou menor na teoria? Então, o ensino técnico é o antigo ensino profissionalizante de nível médio, colegial profissionalizante. O termo colegial a gente nem usa mais, usa mais, segundo claro. grau. Então, é um ensino médio, é uma modalidade de ensino médio. Assim como você tem como uma modalidade do ensino médio também, mas já destinado a jovens de mais idade que perderam o tempo da escola, o ProEja, que é um curso profissionalizante também, de nível médio, destinado a pessoas que têm mais idade, que têm uma defasagem escolar. Então, é também um curso de nível médio. Então, vamos pegar um pouco de história. Durante a ditadura militar, nós vivemos um momento que existia um lema, o Brasil precisa de técnicos, Então, teve uma legislação adequada que forçava a obrigatoriedade do ensino médio profissionalizante. Sim. E vários estudos mostram que era muito mais ideologia do que efetivamente necessidade do mercado. Hoje vivemos, de novo, uma ênfase, uma divulgação da necessidade de profissionais de nível médio.
Será que, de novo, é uma ideologia ou tem algum sentido para o mercado, de fato? O que você tem a dizer? São as duas coisas, provavelmente. E tem a ver com com o início, não é? Do que eu disse. No plano ideológico, de um lado, tem a ideia de que se o país vai crescer, se o país quer se tornar competitivo, né, economicamente, precisa ter profissionais melhor formados. Quando esse discurso surgiu nos anos 90, né, o ensino médio nosso já existia, evidentemente, mas tinha muito pouca ênfase, inclusive tinha poucos recursos, ele trabalhava com recursos do ensino fundamental, né? Quando o Fundef foi produzido, o dinheiro que ia para o ensino fundamental, um pedaço ia para o ensino médio, ele não tinha nem recursos. Fundef é? Fundef é Fundo Nacional de Educação Básica. De Educação Fundamental. Educação. Bom, então, não havia muitos recursos para o ensino técnico, né? E começou-se a fazer todo um discurso sobre a necessidade de que os alunos, a população jovem, tivesse mais acesso ao ensino médio, mais acesso ao ensino técnico, porque senão o país ficaria para trás em termos de competitividade internacional. E daí veio todo um discurso, não só sobre o ensino profissional, mas também sobre o ensino médio. Mas há um viés aí neste caso. De alguma forma, a ideia de que a preparação para o ensino técnico e tecnológico e a formação no bacharelado nas áreas chamadas duras, né? Engenharia, arquitetura, medicina, eletrônica, eletrotécnica e tudo mais, são mais próximas da indústria. E sendo mais próximas da indústria e mais próximas da produção, elas seriam, digamos, mais imediatamente contributivas. Daí essa ênfase toda. Eu interpreto, né, que todo este processo de expansão da educação profissional que se observou no segundo governo Lula, a partir do segundo governo Lula, com a constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, tenha muito a ver com esta dimensão, que é uma dimensão ideológica, ou seja, produz-se mais técnicos, eles estão mais próximos do campo da produção e, portanto, eles vão preencher lacunas no campo da produção, né, que não seriam preenchidas pelos formados em nível médio propedêutico. Sim. Né? Preparatório à universidade. Preparatório à universidade. Então, há aí um viés que eu encaro como uma distorção, um viés ideológico, né, que aponta muito para esta formação de caráter técnico. De outro lado, é preciso entender que esse processo de reestruturação produtiva cada vez mais faz uso daquele operário que era meramente um apertador de porcas, né? O Charlie Chaplin, né? De tempos modernos. Né? Então, haveria uma sofisticação do ponto de vista da produção técnica e tecnológica, que ficaria não apenas no setor industrial, mas transbordaria para o setor serviços, que implica, portanto, a sofisticação tecnológica, né? Quando eu digo sofisticação tecnológica, não é só máquina, né? Sofisticação tecnológica em gestão, sofisticação tecnológica na agricultura, em processos, na informática, né? Que demanda, de fato, profissionais melhor preparados do que aquele que se tinha antes. Então, as duas coisas são verdadeiras. Quanto uma é mais verdadeira que outra, é difícil de medir, mas ambas estão presentes. Por outro lado, é preciso considerar o seguinte, que no meio disso também tem um outro aspecto ideológico, que faz supor, isso tem a ver com uma discussão teórica no campo da educação, da formação, que é a teoria do capital humano, ou seja, quanto mais você estuda, melhor chance você tem de
se ganhar dinheiro e encontrar um emprego, né? Então, ao lado destes elementos que eu coloquei anteriormente, tem um outro elemento, que é a ideia de que se as pessoas fizerem os cursos técnicos, né, dando continuidade à educação fundamental, e se depois fizerem os cursos tecnológicos, e se depois fizerem os cursos de bacharelado, terão mais chance. É verdade, de um lado é verdade. Quanto melhor preparo os profissionais tiverem, melhores serão as chances deles no mercado do trabalho. Mas isso não significa uma relação direta entre o tempo de formação e a facilidade de inserção no mercado. Os jovens fazem a seguinte pergunta: quero fazer engenharia mecânica. Vale a pena fazer um técnico, ensino médio, Para depois fazer engenharia mecânica? É questionável, isso leva a uma seguinte questão. Se você quer fazer engenharia, prepare-se para fazer engenharia. Por quê? Isso significa um investimento em formação geral que vai ser necessário para o vestibular e também vai ser necessário para o exercício profissional no campo da engenharia, ou da arquitetura, ou de outros campos profissionais. Porque quanto mais completo for este profissional de nível superior, mais será demandado pelo mercado, até porque as empresas trabalham muito com essa ideia da multiformação, né, cada vez mais hoje. Então, fazer um curso técnico para depois fazer um curso de engenharia, se o objetivo é engenharia, não faz muito sentido no meu entender. Mas está ocorrendo hoje um fenômeno muito interessante, né? Quando você entra em contato com os institutos federais de educação, que é o seguinte: estando o ensino médio público, propedêutico, muito questionável no Brasil inteiro. Muito degradado. Degradado, muito questionável. Ruim mesmo, né? A qualidade, né, é considerada muito ruim, e isto virou um lugar comum. Sim. Né? E isso é reforçado cotidianamente, com informações sobre alunos que não sabem ler, ou não sabem comentar um texto que leram, coisa desse tipo. Esta imagem do ensino público precário, né, está constituindo uma situação muito interessante. Eu estou fazendo uma pesquisa num Instituto Federal, agora, nesses últimos anos, e está se observando o seguinte: não sei, eu não quero generalizar para todos os institutos, mas eu vou pegar um determinado campus de um determinado instituto, que fica situado numa capital. Aí, entrevistando os professores, eu perguntava: e aí, como é que anda a formação? Por que os alunos estão vindo aqui? Né? Disseram, menos para fazer o ensino técnico e mais para fazer um curso superior, que nem é da área técnica que ele está cursando. Então, ele está cursando um curso de eletrotécnica e eu pergunto, dizem eles, eu pergunto para ele: que curso você pretende fazer? Você vai fazer curso superior? Que curso pretende fazer? Ah, medicina. Né? E os professores veem isto como uma distorção. Né? É uma distorção. O sujeito faz um curso técnico e não vai trabalhar na atividade própria do curso técnico. Isso lembra muito uma discussão que aconteceu nos anos 90, né? De um educador está muito ligada à dimensão técnica, em relação à qual eu tenho crítica, que dizia que quem quer fazer curso técnico, faz curso técnico e vai para a fábrica. Né? E fazia a crítica das antigas escolas técnicas, que os alunos entravam nas escolas técnicas e não iam para a fábrica, iam para os cursos superiores. Isso nos anos 70. Está se repetindo. O que acontece? Dentro deste contexto em que o ensino propedêutico, que deveria levar ao curso superior, é fraco, e o curso técnico oferecido pelos institutos federais, antigas escolas técnicas, antigos Cefetes,
é reconhecidamente, desde os anos 70, um ofertante de cursos de muito boa qualidade, neste nível, o que os pais desses alunos fazem? Encaminham-nos para os cursos técnicos, né? Mas com um olho no ensino superior. O ensino técnico, quer dizer... é um trampolim inadequado. Escolas técnicas federais no passado, né? Fica um trampolim inadequado. Agora, por outro lado, pode ser verdadeiro se o aluno, de fato, tem um interesse muito forte numa determinada área, como, por exemplo, você citou mecânica, e quer se aprofundar num projeto que, na verdade, é um projeto federal, que vai desde a educação profissional inicial, que são os, digamos, ele não tem conhecimento disso, né, mas o que ele está fazendo é um percurso formativo, né? Uma trajetória formativa na mesma área, né? Que é bom. É bom, mas o próprio sistema não valoriza. Porque no vestibular não se pede nada do específico, não tem um bônus, não tem uma facilidade, e ele sai perdendo. Claro. Na competição com quem está no ensino regular. Sai perdendo e não sai, porque aí que está a questão. Se fizer uma escola técnica federal, mas... Se fizer uma escola técnica federal. Sim. Se fizer uma outra escola técnica, já é um pouco mais questionável. A rede aqui de São Paulo também é uma rede boa, mas se ele for fazer uma escola técnica num Senai, por exemplo, já é diferente. Vamos falar do ensino tecnológico, né? Uma novidade que está sendo também bastante valorizada no momento, né? Existem muito mais opções de cursos tecnológicos que eles são específicos em relação ao bacharelado. E há muita divulgação. O mercado tem recebido, tem conseguido absorver esses profissionais ou é mais uma atividade para as empresas universitárias faturarem um pouco mais? De um lado, também, como nos outros casos, tem um pouco de verdade de cada lado, né? Existem poucas pesquisas confiáveis, né, a respeito de mercado de trabalho. Na verdade, quando eu falando sobre mercado de trabalho, sobre inserção, possibilidades, alternativas, né, eu confio muito pouco nas pesquisas que parecem ter um pouco de cheiro de pesquisa encomendada. Marketing, é isso? Né? Pesquisa marketing. Pesquisa tipo marketing, que mais ou menos aparece nos blogs, na internet, etc., dizendo, não, olha, tem uma pesquisa tal, foram entrevistados tantos alunos ou tantos empregadores, e eles dizem que há um mercado muito bom para o técnico, etc., mas você não sabe quantos foram entrevistados, de que âmbito foram entrevistados, de que ramo foram entrevistados. Nenhuma informação deste tipo aparece, mas aparece que ele fez um curso técnico numa determinada instituição. Os cursos tecnológicos se multiplicaram enormemente e eles entram também, a sua valorização entra também nessa dimensão que eu tinha apontado antes, de que a inserção no campo tecnológico, e se ela for mais avançada, ela propicia melhores campos numa área que supostamente está se ampliando, porque seria uma área economicamente, seriam áreas economicamente valorizadas, porque seriam áreas produtivas, independentemente de ser da indústria ou do setor serviço. Mas, curiosamente, qual é a origem do curso tecnológico? É um antigo engenheiro de operação, né, dos anos 70. Que depois foi um curso desativado, né, e que depois teve continuidade. Um dos problemas sérios dos cursos tecnológicos, do ponto de vista de mercado, é a competição entre o formado no curso tecnológico e o do bacharel. Por exemplo, essa coisa do engenheiro de operação teve um problema muito sério entre o CREA, né,
e as escolas que estavam formando esses engenheiros de operação. Porque os engenheiros de operação começaram a aparecer como competidores dos engenheiros no mercado de trabalho. Aí o CREA caiu em cima, né? E o curso de engenharia de operação foi extinto. Há uma pesquisa feita acho que é válida, que eu acho que é importante, porque foi patrocinada pelo CONFEA e pelo CREA recentemente, a respeito do mercado de trabalho para engenheiro e tecnólogo. Essa pesquisa mostra, um dos elementos dela, mostra que empresas estão empregando mais ou menos 7 tecnólogos nas suas plantas, né? Menos do que engenheiros, mas pouco menos. Os engenheiros são na base de 12, mais ou menos, na média, né? Então, eles são competidores, né? É uma pesquisa confiável, acho que é uma pesquisa para ser levada em conta, acho que os alunos interessados poderiam ir atrás disso, né? Que é uma pesquisa, então, recente, em cima de 2010. Né? Mas pensando na cultura das empresas, será que haveria espaço de um tecnólogo ser chefe de um setor onde há engenheiros? Há possibilidades disso, de supervisão, mais ou menos. Talvez não chefia, mas supervisão de um setor, né? Sim. Né? Chefia, ele vai entrar numa competição, mas dependendo da situação, o engenheiro pode estar numa situação de chefia também, mas numa chefia de nível superior. Então, que o tecnólogo não chegaria. Que não chegaria. Por quê? O que as empresas valorizam no tecnólogo? Não? O fato dele ter uma formação mais ampla do que o técnico, mas também ter uma possibilidade de atividade prática, de uma atividade que seja próxima da ação, ou seja mais ligada à ação. Isso é uma coisa importante a se considerar, porque se você for pensar, na empresa, por exemplo, você tem operários, o antigo peão, mas boa parte dos trabalhadores que operam as máquinas na empresa não são mais o cara que tem curso fundamental, né? São os antigos técnicos, ou são os atuais técnicos, são os operários atuais. Né? São mais próximos da vigilância da máquina, do controle da máquina, da supervisão daqueles grandes painéis, né? Que você acompanha o funcionamento de muitas máquinas através deles. E o tecnólogo pode estar próximo disto, da supervisão deste tipo de trabalho, né, do que da chefia propriamente dita. Embora possa também exercer chefia ocasionalmente, dependendo do ramo, dependendo da empresa. Ela pode, por exemplo, optar, conforme a sofisticação tecnológica com que trabalha, optar por ter um tecnólogo ao invés de engenheiro, porque o tecnólogo é mais barato. Dá conta. A gente podia dizer, no passado recente, as empresas, indústrias principalmente, reclamavam que o engenheiro levava um bom tempo na empresa para aprender o trabalho concreto, porque ele vinha muito aberto e precisava ser treinado. O tecnólogo já vem mais prontinho, correto? Correto, isso é verdade. Pelo menos para a expectativa da empresa. Eu queria voltar ao ensino técnico com uma última pergunta. A legislação do ensino técnico prevê algum tipo de orientação para o aluno de ensino fundamental ou do próprio ensino médio, para que ele possa fazer uma boa escolha? Pois é. Eu vou citar 2 institutos que eu tive contato, por conta de pesquisa, 2 grandes institutos. Né? Não tem orientação profissional na programação. Não é que não possa ter. Os institutos têm autonomia para criar cursos, têm autonomia para criar setores. Tanto é que
pegando um pouco, imaginando que talvez essa pergunta surgisse, né? Eu fui fazer um pouco de levantamento e acabei vendo que nos sites de vários institutos federais não consta nada disso, ainda que conste uma atividade lá, assistência, atendimento ao estudantil, ou coisa. Mas aí não aparece bolsas, aparece preocupação com transporte. Encaminhamento para o estágio. Encaminhamento para o estágio, alimentação, etc., etc., mas não aparece orientação profissional. Mas encontrei né, em Minas, que oferece também orientação profissional, né, e orientação psicológica, ou coisa desse tipo. Num desses institutos federais que eu trabalhei, havia uma psicóloga fazendo orientação de estudos para os alunos. Mas não ouvi falar que houvesse ali uma preocupação com a orientação profissional, né? O que não quer dizer que os institutos não possam tê-la, porque como eles têm autonomia para criar cursos, eles têm autonomia financeira, pedagógica, etc., se quiserem criar, podem. Então, o que temos observado é que a política educacional ligada à formação profissional tem se preocupado pouco com a questão da escolha profissional, não da orientação, mas da escolha. Quer dizer, para o ensino técnico, ele devia começar antes do ensino técnico. Né? Fico imaginando como um jovem muito jovem pode escolher um curso técnico dentro de um enorme número de possibilidades. Eu agradeço a participação do Celso Ferretti e até o próximo Desafio Profissão.